Olá a todos. Estamos iniciando a análise de artigo da abordagem método misto sequencial, tendo participante eu, Edna Ribeiro, Fabiane Pertile e Messias Lemos. Pode passar. O artigo abordado, ele traz como título Explorando o feedback de enfermeiros de pesquisa em relação ao design e condução de um estudo controlado randomizado para tratamento de feridas, sendo um estudo sequencial dependente de métodos mistos. Então, o título, né, de acordo com a metodologia mista, né, geralmente ele tem que ser um título curto, sucinto, deve mencionar o tópico principal que está sendo ali abordado, né? E no título que a gente está trazendo aqui do artigo, ele apresenta muito longo, não corresponde com a metodologia de pesquisa mista, mesmo ele iniciando com o verbo explorar. E a gente sugere como um título a condução de um estudo controlado, randomizado na perspectiva de enfermeiros pesquisadores, sendo um estudo de métodos mistos. No artigo, ele traz na introdução, ele fala muito da questão dos ensaios, dos ensaios controlados randomizados, né, que são métodos de pesquisa padrão ouro, né, para avaliação das eficácias das intervenções. Pode passar, Fábio. Os pesquisadores, né, eles falam, né, na abordagem ali na introdução, com abordagem de diversos tipos de estudo, como ensaio randomizados e revisões sistemáticas. Então, ele não segue um desenvolvimento da escrita com o sentido do método misto ali, né, em relação à introdução. O artigo ele traz seus objetivos como objetivo principal, né, do estudo informar o desenho e a condução de um futuro estudo maior proposto na área e obter e explorar o feedback de enfermeiros de pesquisa em relação ao desenho e à condução do estudo. Em relação a esses objetivos, a gente sugere, então, a gente traz como sugestão os seguintes objetivos. Pode passar, Fábio. O objetivo geral, avaliar a condução de um estudo controlado randomizado na enfermeiros pesquisadores participantes do estudo. Os objetivos específicos, identificar fatores facilitadores e dificultadores encontrados pelos enfermeiros na condução do estudo e desenvolver um protocolo da condução de intervenção em conjunto com os participantes envolvidos na pesquisa. Além disso, traz no texto, assim, no decorrer do texto, ele fala da questão do teste, né, da pesquisa randomizada do controle, né, em relação a essa condução. Em relação a isso, os autores, ele... Pode passar, Fábio. Os autores, eles trazem, né, eles estão se referindo ao estudo que está sendo dado e não ao que eles pretendem com este artigo, né, em relação à nossa análise. Eles se dedicam a explicar que o estudo deu a origem, né, em relação à questão e eles fazem uma avaliação de um outro estudo. E cita também o número de registros, mas não há apresentação das intervenções, grupos e resultados. Pode passar. Dou a palavra a Messias. Ok. Em relação ao método, então eles trazem que é um estudo sequencial, né, dependente de métodos mistos. E a divisão desse estudo dentro das suas partes quant e quali, então na fase quant ele foi composto por um questionário, né, de uma escala Likert, e na parte quali de uma entrevista semi-estruturada, onde eles entrevistaram alguns enfermeiros que participaram dessa pesquisa. Ao todo, na condução da pesquisa geral, pesquisa macro, né, existiam 10 enfermeiros. No entanto, só 8 enfermeiros preencheram o questionário e foram também entrevistados para participar dessa pesquisa que originou esse artigo em questão. Então, ele traz os dados, todos os dados quantitativos do questionário foram avaliados através de uma estatística descritiva simples e os dados das entrevistas por meio de uma análise temática. Pode passar? Certo? Então, a gente acredita que o delineamento que é descrito no artigo ele não é tão adequado para uma abordagem mista. Dentro da descrição dessas fases, não tem uma descrição cronológica e harmônica do método. Então, também não apresenta período de coleta, não apresenta parecer do CEP. Pode voltar, Fabi, por favor. Fabi, pode voltar para o slide anterior.
certo? Então, nós acreditamos que essa pesquisa ela começou com uma simples pesquisa de satisfação ou de opinião desses enfermeiros, e eles utilizaram essa abordagem e pensaram em fazer uma entrevista sequencial para poder transformar em um estudo de método misto. Então, nós acreditamos que não é uma pesquisa que foi tão bem planejada, então apresenta muitos viés, apresenta uma organização bem deficitária. Então, ele fala que é um estudo misto, mas ele não corresponde à sequência correta de um estudo de método misto. Então, ele não consegue delimitar todas as fases que o estudo de método misto precisa ter delimitado dentro da sua metodologia. Pode passar? Certo? Então, a sugestão de delineamento seria que fosse uma pesquisa de método misto, sequencial, onde a parte quant tivesse maior peso de análise e a qual fosse acessória, do tipo exploratório e descritivo. Pode passar, Fabi? Então, ele utilizou como amostra enfermeiros participantes dessa pesquisa, de uma pesquisa macro, né, um projeto mãe, e eles dizem que dado o número limitado de participantes no estudo, a saturação de dados não foi o objetivo metodológico. Então, as entrevistas foram transcritas na íntegra, utilizaram o Microsoft Excel, não utilizaram nenhum software de análise de dados qualitativos, e eles falam que, pela dificuldade de limitações de recursos financeiros, apenas um entrevistador fez a análise dos dados e não houve uma análise secundária. Pode passar, Fabi? Então, eles trazem que foram encontradas 5 áreas temáticas, né, em relação às codificações, onde eles juntaram essas análises, essas áreas temáticas para poder fazer a análise desses resultados e também na discussão. Então, eles trouxeram a identificação de tópicos, onde vão tratar o processo de recrutamento e seleção dos participantes, o gerenciamento das visitas durante a realização do estudo, as estratégias de engajamento da equipe e a provisão de recursos para a condução de um estudo. Próximo. Então, as análises de dados elas foram basicamente descritivas. Então, eles utilizaram a aplicação de um questionário para identificar as áreas-chave ou áreas temáticas para se explorar com mais profundidade nas entrevistas qualitativas. Pode passar? Certo? Então, essa análise estatística dos dados numéricos, dos dados quantitativos, elas serviram simplesmente para poder fazer a categorização da entrevista. E esses achados eles não são confrontados nem articulados. Então, também não apresenta divergência nem identificação, né, dessas convergências em relação aos objetivos por meio da complementaridade dessas informações, as informações quali e de quant. Então, provavelmente seria mais adequado fazer uma análise multivariada desses dados quantitativos para poder incorporar uma análise mais aprofundada dentro do contexto qualitativo. Sabe? Então, nós, como sugestão de análise para os dados qualitativos, nós sugerimos que eles realizassem, né, uma análise temática de conteúdo, mas observando as fases, né, a pré-análise, a exploração do material, o tratamento, a inferência e a interpretação desses resultados obtidos com mais profundidade. Os resultados quantitativos eles utilizaram o SPSS apenas para fazer os dados, fazer uma análise basicamente descritiva. Então, eles poderiam utilizar também esse programa para fazer outras análises possíveis a depender dessas variáveis. Sabe? Certo? Então, 10 eles trazem nos resultados essa descrição que existiam 10 enfermeiros pesquisadores que poderiam ser inclusos no projeto, mas apenas 8 foram convidados a preencher o questionário e a participar desse estudo. Pode passar, Fabi? Então, os resultados qualitativos, tá? Eles não têm uma conversa com a parte quantitativa e essas variáveis também não se comunicam. Então, eles trazem somente um perfil bem simples em relação a esses enfermeiros participantes, mas não trazem nenhuma informação em relação à aplicação do questionário. Então, nós entendemos que não responde à metodologia de método misto. Então, eles entrevistam 8 profissionais, mas também não trazem uma tabela sociodemográfica. Então, eles não fazem uma análise aprofundada desses dados. E não há conexão dos dados para estudos mistos. Então, é uma parte quant bem sucinta e uma parte quali um pouco mais descrita. E eles trazem alguns resultados em porcentagem, outros em frequência absoluta.
e eles usam muito o resultado de 50%. Então, que 50% para evidenciar a concordância ou a satisfação com o estudo, sendo que eu tenho oito profissionais participantes. Então, se eu tenho 50%, metade pode estar concordando e metade não concordando. Mas eles usam sempre o resultado de 50% como sendo um fator de aceitação do estudo. Fabi? Em relação à discussão do estudo, a gente pode perceber que ela é uma discussão pouco rica, ela não responde à metodologia da pesquisa mista, quando há necessidade dos dados qualitativos e quantitativos conversarem entre si para promover um resultado único. Então, os dados eles são apresentados de maneira separada e não há um alinhamento entre eles, promovendo, então, a resposta à pergunta de pesquisa ao objetivo proposto. A gente sugere que, no decorrer da leitura, a gente entendeu que essa pesquisa primariamente foi pensada para ser quantitativa, mas no decorrer da coleta dos dados emergiu a necessidade de se compreender mais profundamente a questão e eles inseriram a etapa qualitativa, ficando então o que eles chamam de estudo de métodos mistos, mas que a gente percebe que não há um alinhamento nem metodológico e nem de apresentação e discussão dos resultados desta forma. Na discussão, os dados são apresentados de maneira separada, aonde os qualitativos, então, são descritos no formato de categorias, sendo 4: o processo de recrutamento, o gerenciamento de visitas, as estratégias de engajamento e a provisão de recursos, onde aparecem trechos das entrevistas com os participantes. E os dados quantitativos são apresentados no formato de dados numéricos, mas a gente também achou isso de uma maneira muito superficial e até nos perguntamos se esta seria a apresentação ou a discussão dos resultados quantitativos. Enfatizamos que não há a discussão e a convergência, a conversação dos dados, promovendo, então, um estudo de métodos mistos. Mesmo que este estudo fale de um estudo clínico randomizado, ele não atende à sua premissa básica de ter grupos e ter intervenções aplicadas e mensuradas. Esse estudo não tem essa característica, são apenas 8 participantes que respondem um questionário e participam de uma entrevista, onde não é aplicada nenhuma intervenção. No decorrer da descrição também se fala dos apêndices utilizados para a coleta dos dados quant e quali, mas eles não estão apresentados no decorrer do artigo, a gente não conseguiu acesso aos mesmos, então a gente não conseguiu avaliá-los para saber eles a conclusão sucinta, um tanto quanto subjetiva e de ordem mais qualitativa, dizendo que o envolvimento de enfermeiros de pesquisa é importante para permitir a condução efetiva do estudo. Há também a menção de um registro de ensaio clínico, mas ela não está descrita no método nem no resumo e não apresenta maior detalhamento sobre o mesmo. Consideramos, então, que os autores poderiam ter falado com mais propriedade a respeito desta pesquisa, na condução das suas etapas, no detalhamento das mesmas e na articulação para os resultados. Outra fragilidade encontrada diz respeito à aprovação ética, quando o consentimento verbal foi fornecido para a participação no questionário e na entrevista, e que os enfermeiros, então, os participantes da pesquisa, receberam garantias de que as suas respostas seriam minimizadas, considerando uma aprovação ou um cuidado ético de uma maneira muito informal e sucinta e deixando a desejar para uma pesquisa de métodos mistos ou para um ensaio clínico randomizado, como eles se propõem. Dito isso, o grupo, então, fez a aplicação de 3 guidelines para atender os requisitos do estudo. Nós vamos começar a socialização dos mesmos pelo protocolo COREC, que vai avaliar a dimensão qualitativa dessa pesquisa. O instrumento, então, ele foi respondido em todos os seus itens, de acordo com as informações encontradas no manuscrito.
As informações que estão encontradas, nós traduzimos para o Corec, como está exposto na tela, mas a grande maioria das questões, a gente não encontrou respostas. Então, a gente percebe, pela triagem do Guideline Corec, que realmente esse estudo tem sérias limitações de ordem qualitativa. Um exemplo, no item de relacionamento com os participantes, não há comentários ou descrições de que maneira esse relacionamento foi estabelecido antes do estudo, não há informações a respeito do que os participantes sabiam sobre os pesquisadores, não há também informações sobre características relatadas sobre o entrevistador ou o facilitador, não há informação de quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram do estudo, e muito menos os motivos pelo qual isso aconteceu, né? Eram 10 enfermeiros que atuavam nesse centro de coleta de dados, 8 apenas participaram e não há menção do porquê 2 não estão como participantes da pesquisa. Não há informações se havia mais alguém presente no momento, né, da coleta dos dados, assim como também não fala se os coletadores fizeram anotações de campo, a duração das entrevistas, a gente também não teve acesso aos apêndices, né, aos instrumentos de coleta de dados, então a gente percebe pela avaliação Corec que a parte qualitativa tem uma defasagem, tem fragilidades muito importantes. Não comenta também de que maneira as transcrições foram feitas, não comenta quais foram os codificadores de dado, a descrição das árvores de codificação, os softwares utilizados, só fala do Excel, não comenta se os participantes forneceram algum feedback sobre os resultados, as citações dos participantes são escassas na apresentação dos resultados, e desta forma a gente entende que há uma fragilidade, como já mencionado, significativamente expressiva de ordem qualitativa. E essas fragilidades, elas não se aplicam só na parte quali, também na parte quant nós observamos que eles atendem alguns critérios, mas alguns deixam muito a desejar. Em relação ao principal problema que a gente observou, é que ele não traz levantamentos de hipóteses, né, mas ele traz sim os objetivos, tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico, e ele não traz critérios de inclusão e exclusão. Então ele só fala que foram incluídos os participantes que participaram desse estudo, mas não falam por que os outros os outros 2 enfermeiros não participaram, não deixa delimitado quais seriam os critérios para excluir ou não excluir um participante dessa pesquisa. Então ele também traz a questão de recrutamento e seleção pouco explorado, então ele não diz como essas pessoas foram abordadas, não fala como que elas foram selecionadas para poder participar dessa pesquisa. Sabe? Certo? Então, as variáveis, elas são todas de escala Likert. Então, nós não tivemos acesso também ao questionário para saber como que essas variáveis elas foram medidas. A gente não tem as medidas que poderiam ser adotadas para minimizar vieses. Não tem cálculo amostral, também a amostra inteira por conveniência. Então, as variáveis quantitativas, se elas foram tratadas, se foram divididas em grupos, então é muito incipiente. Então, a gente não tem essas informações que são tão precisas e necessárias em um estudo do tipo quantitativo. A gente entende que esse é um estudo de transversal, né? Porque ele aplicou essa escala em apenas um momento. E essa abordagem deveria ser um pouco mais descrita como que foram selecionados esses participantes. Fabi? Em relação aos resultados, então, ele descreve o número de participantes, ele não traz o uso de nenhum fluxograma ou diagrama de fluxo para identificar inclusão, exclusão ou percas. Em relação aos indivíduos ausentes, ele não traz informações claras, né? Como que esses indivíduos, se eles foram excluídos, se todos responderam o questionário de forma completa ou não. Então, não traz tabelas ou quadros ou descrições dessas variáveis. Não há uma análise robusta, então ele faz somente uma análise descritiva bem sucinta. Sabe? Em relação à discussão, então ele não faz um apanhado desses dados quant com os dados quali. Então, ele apresenta as limitações de forma também bem sucinta, apresenta alguns vieses,
Os viés a gente consegue observar durante a leitura, mas quando ele traz na discussão, então ele traz poucos viés ou não traz as grandes limitações que esse estudo ele teve para ser conduzido. Em relação às interpretações, tá. Então, em relação à interpretação e à generalização desses resultados, a gente percebe que os resultados eles foram mais focados na parte quali, então tem mais resultados quali do que bem mais descritos do que os resultados quant. E a gente não pode também validar esse estudo para fazer uma generalização, fazer uma validade externa. Então é um estudo que não tem essa validade externa para outros cenários de estudo. Tá bem? Bom, dando seguimento, né, em relação aos guidelines, a gente também aplicou também, né, no método misto. Em relação a isso, ao segmento, a nossa percepção também foi o mesmo, né? Não tem também, não há perguntas de pesquisa, né, relacionado, né, em relação, se está claro o tipo de qualitativo ou quantitativo a pergunta, não há, né, não está claro em relação a isso. A gente também ficou em dúvida em relação se os dados eles foram recolhidos, se responderam a pergunta de pesquisa objetiva, a gente não tem certeza, a gente não identificou isso durante a leitura do artigo. Em relação aos participantes, as fontes qualitativas dos documentos, informantes, observações para responder as perguntas, foram 8 participantes no total, né? O N. Não foi mencionado em relação ao processo de análise quantitativa, em relação às fontes relevantes, os dados qualitativos, a pesquisa, ela não foi. Em relação aos dados de consideração, em relação aos resultados e o contexto, também não tem o instrumento quali. Em relação à consideração apropriada da relação entre os resultados e a influência dos investigadores, não tem, né? A gente conseguiu identificar em relação a isso, a interação entre os participantes. Porém, esse estudo, né, ele tem uma descrição descritiva e em relação à randomização, ela não está clara, né, em relação a isso. Em relação aos dados, em relação à a descrição clara da randomização, ela não está, né? Uma descrição em relação à descrição do sigilo, também presente no decorrer do texto, a gente não identificou. Os dados e resultados completos, alguns dados elas estão em porcentagem, porém a taxa de retirada ou desistência também a gente não conseguiu ver, não tem informação alguma no decorrer do texto. Na parte qualitativa, os participantes em relação à organização, em relação ao recrutamento de modo, né, a gente conseguiu perceber que a amostra por conveniência não apresenta também. Quanto à exposição e intervenção dos resultados, também não está ali presente, né, não tem nenhuma intervenção, apenas uma coleta simples, identificamos dessa forma. Não se aplica também aos grupos que estão sendo comparados em relação aos pesquisadores, né, referente aos grupos referidos ali. Também não tem os dados e resultados completos, né, não tem. Em relação à relevância da estratégia da amostra para responder à pergunta, a gente conseguiu não ver em relação a isso, mas tem uma descrição, né, por escrito ali no decorrer do artigo. A representatividade da amostra da população não há um cálculo amostral. Em relação ao apropriadas as medições, a origem evidente, validade conhecida em relação ao instrumento padrão, não tem também ali uma identificação, então não se aplica para nós. Não se aplica também a uma taxa de resposta aceitável, né? Não tem explícito no decorrer do texto ali. Em relação ao design da pesquisa do método misto, a gente conseguiu ver que o delineamento ela não é apropriado de acordo com a abordagem mista. A relevância e a integração dos dados também não está presente ali na pergunta, né? Em relação à pergunta de pesquisa. Em relação ao dado, dado a consideração apropriada das limitações associadas, também não se apresenta no decorrer ali, né, que a gente não identificou, em relação à pesquisa.
Pode passar. Então, essas foram as nossas referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.